Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa nossa terceira aula, nós vamos continuar a nos enveredar pelo conceito de empregador, previsto pelo artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, como nós tivemos o nosso início de estudos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que o caput do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho é talvez o mais impreciso de toda a CLT e que tem gerado discussões acadêmicas ao longo de todos esses anos por causa da sua imprecisão doutrinária. O que acontece é que o artigo 2º, como vimos anteriormente, ele classifica como sendo empregador uma empresa. Quando, na verdade, nós sabemos que não só a empresa é empregadora. E alguns doutrinadores até vão mais longe, que consideram que a empresa jamais poderia ser a empregadora porque ela não passa de um aglomerado de bens reunidos para a consecução de um determinado fim. Então, essa classificação parece-nos que é bastante deficitária, e essa deficiência vem por anos e anos e anos e ninguém consegue modificar esse texto. A reforma trabalhista, que foi perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, teve a grande oportunidade de fazê-lo, mas preferiu ignorar essa grave lesão em termos de conceito. Pois bem, para nós, o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, ou seja, os danos, as perdas, os lucros, os débitos, são todos da conta do empregador. Não podem, portanto, serem transferidos em todo ou parte aos trabalhadores. O que a gente vê normalmente, principalmente naquelas empresas que se utilizam de veículos a serviço do empregado para que ele possa cumprir as suas funções profissionais, é que normalmente as empresas costumam cobrar dos empregados os danos ocorridos com falhas mecânicas, troca de peças, pneus e outros desvios econômicos ocorridos em função da utilização de determinado veículo. Essa situação é ilegítima e ilegal, porque aí seria a verdadeira transferência dos riscos da atividade ao empregado, que não responde por eles, como estamos a ver no conceito seletista de empregador. Se essa situação ocorrer e for levada à apreciação da Justiça do Trabalho, provavelmente o processo será considerado como nulo, né? Essa cobrança será nula e será o empregado ressarcido dos valores indevidamente cobrados. Empregador é aquele também que admite. Ora, o empregador tem necessariamente que participar do ato de contratação do empregado, através
do contrato individual do trabalho, em que ele figure como parte integrante deste contrato no polo ativo, ou seja, aquele que vai contratar o empregado para que o empregado exerça suas atividades profissionais no âmbito da sua empresa. É claro que não é propriamente e normalmente o que acontece, porque na maioria grande das vezes o empregador, neste caso, ele é representado por algum de seus prepostos, tanto do departamento pessoal ou da gerência, enfim, aqueles que participam das relações como o próprio alter ego do empregador e que o substituem nestes atos corriqueiros da vida empresarial. Mas o empregador é aquele que admite. Então ele tem que estar no âmbito do contrato individual do trabalho, ou mesmo de um contrato coletivo, para que ele seja considerado como empregador. Empregador é aquele que assalaria, ou seja, é o empregador que destina ao empregado a contraprestação financeira pelos serviços prestados pelo empregado para ele. Então, quem paga os salários, as remunerações do empregado é o seu empregador. Empregador é aquele que dirige a prestação pessoal dos serviços. Ora, em outras palavras, empregador é aquele que destina as ordens ao empregado que as cumpre. Não necessariamente o próprio empregador, principalmente se for uma empresa grande, onde que sequer tanto o empregado quanto o empregador se conhecem, é ele que dá as ordens, determina quais as funções, quais as atividades que o empregado vai exercer durante seu cotidiano laboral. Pode ser até por ele próprio, ou pode ser através de gerentes, administradores, chefes de setor, ou qualquer outro tipo hierárquico constante do cronograma da empresa. Essa possibilidade de direção, ela possui, por óbvio, algumas restrições e algumas fronteiras para que ela seja exercida, sendo certo que se ela se arvorar fora do que diz o pacto de emprego ou a legislação específica, haverá uma justa causa patronal a ser decidida nos modelos íncitos no artigo 483 da CLT, quando o empregado poderá pleitear junto à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do pacto de emprego. Mas isso nós deixaremos mais à frente, quando estivermos a estudar o próprio artigo 483 e o 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dizem respeito justamente a essas consequências do descumprimento pactual ou legal pelo empregador e até mesmo pelo empregado das condições estabelecidas para o exercício profissional. O parágrafo 1º do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho traz, a nosso ver, em seu bojo,
outra impropriedade de redação, já que o mesmo considera como empregador figuras que, a nosso ver, são seguramente empregadores, não deveriam ser considerados, porque são empregadores. E, portanto, estariam subsumidos ao caput do artigo, como outro empregador qualquer, falecendo, portanto, de validez a inclusão desse parágrafo primeiro no contexto seletista, situação que poderia também ter sido apreciada pela reforma trabalhista, que se quedou silente. Ora, os profissionais liberais, as entidades sem fins lucrativos, as associações que tenham sob seu teto empregados, são empregados. Não se assemelham, são empregados. E, portanto, esse texto do parágrafo 1º é extremamente desnecessário e deveria ter sido alijado do corpus seletista. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º deste mesmo artigo 2º seletista dizem respeito ao grupo econômico e, portanto, nós os estudaremos num conjunto só de análise. Eis que o tema é idêntico e pertinente a ambos. O grupo econômico, ele surge no ambiente jurídico quando uma empresa tem sob seu comando, sob sua presença administrativa, outras empresas que militam no mesmo ramo de trabalhos e têm o mesmo objeto de empreendimento econômico. Não há a necessidade de que exista uma identidade total de sócios entre essas empresas, bastando que apenas um seja comum às empresas e que, por isso, ele detenha poderes sobre todas elas. Mesmo que os CNPJs, ou seja, as inscrições na Receita Federal, sejam individuais, os atos constitutivos das mesmas sejam totalmente divorciados umas das outras, mas é necessário, é mais importante de todos os aspectos, que haja uma identidade de objeto social. Vamos dar um exemplo disso com relação a um indivíduo que é sócio em algumas empresas. Elas seriam duas empresas de incorporação, uma construtora, um supermercado e uma padaria. Haverá evidente grupo econômico entre as incorporadoras e a construtora, mas não existirá grupo econômico entre estas, o supermercado e a padaria. Por quê? Porque os objetos sociais são totalmente diversos. Enquanto
as incorporadoras e a construtora militam no ramo da construção civil, o supermercado e a padaria estão entregues ao setor alimentício e, portanto, nada teriam em comum com as demais. Quando existe o grupo econômico, a consequência principal é que as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico são responsáveis pelos haveres trabalhistas de qualquer empregado de cada uma delas. Ou seja, o empregado tem direito de acionar na Justiça do Trabalho todas elas ou qualquer uma delas, mesmo que não tenha havido pactuação com todas, ou que só tenha havido contrato individual do trabalho entre empregado e uma delas. As outras são responsáveis também pelos débitos trabalhistas contraídos pela real empregadora. Nesse sentido, como já tentamos explicar, as incorporadoras e a construtora formariam um grupo econômico. E os empregados de uma delas poderão requisitar na Justiça seus direitos das outras duas. No caso do supermercado e da padaria, seria um grupo econômico e que permitiria aos empregados de um deles pleitear do outro empreendimento o pagamento pelos haveres trabalhistas a que ele faria jus. Todavia, o que acontece? O empregado do supermercado ou da padaria não poderá incluir no seu processo as empresas de incorporação e a de construção civil, porque os objetos seriam totalmente diferentes. Mesmo que o sócio seja comum a todas elas, como nós explicamos no começo. Vencidas estas informações a respeito do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, como vimos na aula anterior, o relacionamento de emprego só existe se estiverem completos os temas colocados tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, só será relação de emprego se todas as características forem preservadas no contrato entre as partes. Portanto, necessário ainda se faz que nós teçamos nossas considerações a respeito do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, para que tenhamos completa a nossa explanação a respeito do contrato individual do trabalho. Diz o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho que empregado é aquele que exerce suas funções profissionais para outrem, que é o empregador, especificamente um empregador, mediante salário e sob sua dependência no exercício das suas funções. Então, para que haja a figura do empregado, ele precisa necessariamente ser pessoa física. Portanto, o que a gente vê aí em alguns casos em que a empresa exige para que a pessoa exerça suas atividades profissionais para ela,
que o mesmo crie uma pessoa jurídica, que nós chamamos fenômeno de pejotização, né? Pessoa jurídica, para que ela possa ser contratada pela empresa. Nada mais é que uma grande fraude trabalhista, no sentido de tentar eximir-se o real empregador das suas consequências laborais advindas do contrato individual do trabalho. Essa fraude, normalmente, ela é desmascarada pela Justiça do Trabalho, que não aceita que uma empresa seja criada apenas e tão somente para esse fim. Nós, logicamente, estamos a falar em hipótese que a prova da existência dessa determinada empresa se verifica como sendo fraude aos preceitos seletistas e, portanto, nula de pleno direito, como verificaremos mais à frente com relação ao artigo da consolidação das leis de trabalho específico que vamos estudar nas aulas posteriores. Então, o empregado é a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, ou seja, aquele que trabalha com extrema regularidade durante todo o período contratual e não eventualmente, não aquele que é chamado para atividades de curta duração, que não tem a perenidade necessária para caracterizar a relação de emprego. Então, empregado que trabalha prestando serviços de natureza não eventual para o empregador, mediante salário. Por que mediante salário? Porque se não houver contraprestação financeira, não há relação de emprego. É apenas uma prestação de serviços que pode ser até graciosa e que não caracterizaria, portanto, a relação de emprego. E sobre a subordinação de outrem. Ou seja, é preciso que o empregado não exerça suas atividades por conta própria, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, nos dias que ele quiser. Ele tem que ser subordinado às comandas do empregador, senão ele não será empregado. É aquele mesma situação que nós vimos no estudo do artigo anterior, em que o empregador dá as ordens e o empregado as cumpre. Se não houver essa característica de dar as ordens e o empregado cumprir, se o empregado tiver a liberdade de agir do jeito que quiser, no dia que quiser, no horário que quiser, da forma que quiser, não haverá relação de emprego. Então, o que a gente descobriu nessa aula de hoje é que empregador é aquele que assume os riscos do empreendimento, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. E empregado é aquela pessoa física que exerce de maneira perene e individualmente, quer dizer, ele não pode ser substituído por outro, é ele que tem que prestar os serviços profissionais, a não ser em algumas oportunidades em que, de comum acordo com o empregador e em face de algum evento
que impeça o exercício profissional, ele seja substituído naqueles dias ou naqueles horários em que o empregador o permitir. Então, serviço de natureza não eventual a empregador, logicamente, mediante salário, porque se não houver salário não há relação de emprego, e sobre as ordens do empregador, que é justamente aquilo que nós descrevemos, que o empregador dá a ordem e o empregado a cumpre. Bom, vamos ficando por aqui nesta aula, agradecendo a presença de todos e novamente convidando a vocês e pedindo que se inscrevam no nosso canal e que façam o favor de dar o like nos nossos vídeos para que nós possamos aumentar cada vez mais e ampliar cada vez mais o nosso grupo de estudos. Muito obrigado a todos. Tudo de bom.